Começa agora o programa Planejamento Urbano no Ar, que discute o uso e a ocupação do solo em Diamantina, propondo soluções para os problemas existentes no município a partir da legislação vigente e de estudos de caso vivenciados em outros locais. Olá pessoal, começa agora mais uma edição do programa Planejamento Urbano no Ar. Eu sou o professor Glauco Belino e hoje eu vou falar para vocês sobre envelhecimento populacional e as suas implicações no planejamento urbano, tomando, claro, como exemplo aqui a cidade de Diamantina. E começamos o programa hoje tocando uma música, que é a música chamada Cidades Escuras, da banda Lado Oposto. E a banda Lado Oposto, coincidentemente, é uma banda formada por dois professores aqui do FVJM, que sou eu, Glauco, baterista, e o professor Douglas, da Geografia, que é o vocalista. E fiquem então com Cidades Escuras, Lado Oposto. Sem sentido, sem perigo, sem batalha, medo de arriscar. Envelheço sem saborear a espera e alimento os monstros que eu mesmo invento. Sempre sob a luz do sol e ainda assim com frio, corpo ereto, coração vazio. A vida pode ser um tiro, passa tão rápido e talvez até nos destruir. Vai, sei que é tarde, mas não faço questão. Cidades escuras, noites em claro, o que é que pode ser? Desde que nasci, olhos atentos, mente falha, ciência natural imaginária. Muitas batalhas já perdi, me diz o que fazer, sempre atrás do cheiro do poder. Nunca fui capaz de escutar o futuro, tudo parece tão perdido e escuro. Nessa cidade vou por onde não consigo ver, esperando a hora de amanhecer. Vai, sei que é tarde, mas não faço questão. Cidades escuras, noites em claro, o que é que pode ser? Mas não faço questão. Cidades escuras, noites em claro, o que é que pode ser? Pois bem, a minha formação é em demografia. Demografia, para quem não conhece, é a área do conhecimento que estuda as populações.
E para estudar a população, basicamente, a gente tem 3 grandes grupos de variáveis demográficas, que seriam a migração, referente então ao deslocamento de populações no espaço, a fecundidade, referente à entrada de pessoas, né, dentro de uma população, e a mortalidade, referente à saída de pessoas de uma população. Hoje, para falar de envelhecimento, eu tenho que falar um pouco, então, da mortalidade. O que tem acontecido com a população brasileira? Felizmente, a cada ano a gente tem aumentado a nossa expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer. E isso tem tido diversas implicações. Uma delas é que, associada com a queda da fecundidade, o que é? A diminuição do número médio de filhos por família. Mas então a associação dessas duas coisas, as pessoas vivendo cada vez mais e nascendo cada vez menos crianças na nossa população, para os próximos 10 anos, a estimativa que a gente tem aqui para Diamantina é que a população de idosos, pensarmos aí pessoas com 65 anos ou mais de idade, irá dobrar. Se o número de idosos vai dobrar na nossa cidade, quais que são as implicações? O que a gente já tem que pensar antes para antecipar alguns problemas que virão? Primeiro, se a gente pensar então que o idoso é uma pessoa que teoricamente ele tem um pouco mais de tempo livre do que uma pessoa que trabalha. Então a gente tem que ter opções para os idosos fazerem coisas na nossa cidade. E hoje Diamantina é muito limitada nesse sentido. Então o poder público, principalmente a prefeitura, a gente já tem que pensar então em questões, o que os nossos idosos vão fazer durante o dia. Então vamos promover mais encontros, atividades, eventos que ensinam essa população para que eles tenham, possam até às vezes ajudar a nossa cidade. Uma segunda questão, aspectos de saúde, atendimentos gratuitos e pagos também feitos para a população idosa irão aumentar. Então a área de geriatria do nosso município tem que estar mais suprida. Assim como a área de geriatria, outras áreas também que os idosos demandam muito, por exemplo, ortopedia. É muito comum o caso de idoso cair no chão e ter uma fratura, precisar de um atendimento e por aí vai. Então é interessante da gente pensar todas as áreas aí de saúde que possam atender a população idosa, Será que elas estão prontas? Será que a gente tem então um número adequado para atender uma população que a gente sabe que está dobrando então na próxima década? Outra questão, a parte de acessibilidade. A gente sabe que idosos são pessoas que têm uma dificuldade de deslocamento maior. E Diamantina não é muito preparada para isso. É muito difícil um idoso andar aqui em linha reta numa calçada sem ter que fazer um rapel, pular um abismo, ter que saltar algum degrau de 1 metro, 1,5 metros, pular buraco. Isso quando existe passeio. Uma pesquisa nossa feita pelo Laboratório de População e Ambiente, que está dando base para uma monografia que está em andamento agora, está mostrando que das 895 ruas que foram mapeadas na cidade, nenhuma tem calçada adequada. Ou seja, não existe nenhuma rua da nossa cidade que respeita todos os quesitos de ter uma calçada. Que quesitos são esses? A gente pensar um passeio que tem a largura de 1,5 metro ao longo de toda a calçada, mas que emende com outro passeio que também tem uma largura de 1,5 metro. E basta imaginar então uma pessoa de cadeira de rodas se ela consegue andar em um trecho inteiro da rua. Vocês vão ver que não existe em Diamantina nenhum trecho, mesmo nos bairros novos planejados, porque muitas vezes a pessoa respeita o seu passeio, mas ele não consegue fazer uma integração boa com o passeio do lado. Ou então, às vezes, realmente a topografia do terreno não ajuda e fica inviável. A gente sabe que tem muitas ruas aqui na cidade que tem uma topografia muito íngreme e que fica difícil de você fazer algo plenamente acessível. Mas a gente tem que tentar encontrar alternativas. Até porque todos nós seremos idosos um dia e vamos ter uma dificuldade de mobilidade um pouco maior. E dentro do centro histórico, pior ainda, o centro histórico, além de não ter passeios adequados, também não tem uma rua adequada. A nossa rua tem muitos buracos. O número de casos de idosos que tomam, caem, se machucam no centro histórico, tem fraturas, é muito alto. O poder público teria que ter um calçamento mais adequado dentro do centro histórico. Até o que fazer com calçamento já foi motivo aí de outro programa, se a gente asfalta, põe bloquete ecológico, ou renivela, porque de histórico o nosso calçamento não tem nada. Vale lembrar que ele foi feito na década de 80,
As pedras históricas, que eram os famosos pés de moleques, já não existem na quase totalidade do centro histórico. Então, assim, a gente tem algo aí que é antigo, né? Tem de 30 para 40 anos, mas não é secular igual as outras edificações, né? Os outros elementos que integram aí o nosso centro histórico. Mas então, voltando, é importantíssimo da gente já pensar nessa parte de acessibilidade para os idosos. Além disso, praças, Diamantina, né? Idoso gosta muito de passear, ir em praças e tudo. E como eu falei, a gente tem que dar mais opções para essas pessoas. Uma alternativa interessante seria revitalizar as praças, criar espaços para que a população idosa possa frequentar mais, dar mais vida para esses lugares. Também parte de transporte, os nossos ônibus, né? Se estamos caminhando para ter o dobro de idosos daqui a 10 anos, e os nossos ônibus, nós vamos andar com as roletas para trás, o que a gente vai fazer? É interessante já pensar em coisas desse tipo, porque a gente vai ter mais idosos, então, dependendo do transporte público. Então, eu dei alguns exemplos aqui para elucidar como que essa questão do envelhecimento populacional é importante para o planejamento de um município. E cidades que já estão considerando isso no seu planejamento, na sua revisão dos planos diretores, já estão dando um passo na frente. E com isso elas já podem antecipar um problema e já criar soluções melhores do que se a gente esperar o problema ocorrer, que é algo que tradicionalmente acontece em Diamantina. A gente espera diagnosticar algo, eu tenho um problema que ocorreu, eu não consegui prever ele antes e por isso agora eu não sei qual que é a melhor alternativa. Então, no caso aqui, já estamos apontando para a população algo que a demografia já tem levantado e confirmado. E isso não é um processo peculiar só de Diamantina. A população está envelhecendo em todo o país. E assim como Diamantina, todas as cidades já têm que estar mais preparadas para isso. Então esse era o tema que eu trouxe para vocês hoje e deixo aqui um pedido para vocês que, se quiserem acessar os outros programas, as outras edições ou este programa depois, basta vocês procurarem a página do Laboratório de População e Ambiente no Facebook, que você consegue baixar e ouvir o áudio lá de todos os programas. O programa Planejamento Urbano no Ar de hoje fica por aqui. Lembrando que ele sempre toca aqui na Rádio Universitária, todas as terças-feiras, às 10 horas, com reprise às 16 horas. E deixo um grande abraço para vocês então. Até a próxima semana. Planejamento Urbano no Ar. Pensando no uso e na ocupação do solo em Diamantina. Uma iniciativa do Laboratório de População e Ambiente do Centro de Geociências da Universidade. Produção e apresentação, professor Glauco Umbelino e alunos do curso de Geografia da UFVJM. Planejamento Urbano no Ar, toda terça-feira, às 10 horas, com reprise às 4 da tarde.